Bom dia a todos. Nós estamos aqui na sala Alfredo Bose, do Instituto de Estudos Avançados da USP, e é um grande prazer termos conosco Pierre Dardot, colega da França. Pierre Dardot já é bastante conhecido aqui no Brasil, já com alguns livros publicados, junto com Christian Laval, né? A Nova Razão do Mundo, acho que foi o primeiro livro que foi publicado aqui pela Boitempo, depois O Comum, também pela Boitempo. Publicou A Sombra de Outubro, foi publicado por uma outra editora. Enfim, nós agora estamos esperando um livro que vai sair pela editora da Unicamp sobre o processo político chileno. E hoje o professor Dardot vai nos falar sobre a crise política na França e uma comparação com o que está acontecendo no Chile, né? Nós vamos proceder assim. O professor Dardot vai fazer uma exposição, depois a palavra vai se abrir para os presentes aqui nessa conversa. Obrigado, professor Dardot, por ter vindo aqui para o Brasil, nos visitado de novo. E ele vai para o Chile em seguida, para acompanhar também o que está acontecendo lá. Mas, de qualquer jeito, hoje nós vamos aproveitar também o professor Dardot para conversar um pouco mais sobre o que está acontecendo já hoje no Chile, né? Então, eu passo a palavra para o professor Dardot. Obrigado. Bonjour à tous, rebonjour. Bom dia, todo mundo. Bom dia de novo para alguns, talvez que eu já vi ontem. Hoje eu vou fazer um exercício um pouco difícil. É um exercício de comparação. Como foi dito pelo Cícero, né, de maneira muito correta, trata-se de uma comparação entre os casos do Chile e da França. Mas, digamos logo, que se trata aqui de casos muito diferentes. E é ainda mais efetuar uma comparação porque são casos muito diferentes. Falando de comparação, há necessariamente algo em comum, porque se no caso contrário não haveria comparação possível. A questão agora é saber o que tem em comum entre ambos esses casos. Falamos aqui de duas situações nacionais que são muito diferentes, duas histórias nacionais muito diferentes, duas formas de neoliberalismo muito diferentes, ou seja, dois neoliberalismos cujos rostos e aspectos são muito diferentes, e por isso nos perguntamos, o que tem de comum? Resposta, sim, tem uma coisa em comum, chamada neoliberalismo. Agora, o neoliberalismo, ele reveste certas formas e, portanto, a questão da comparação é ainda mais crua e direta. Poderíamos até se perguntar, existe realmente uma unidade no neoliberalismo na hora de efetuar a comparação entre o caso da França e do Chile? Afinal, se nos interessarmos a história de 1973, ou seja, quase 50 anos, né, do golpe de Pinochet, 73 foi o que a gente pode chamar de primeira contra-revolução neoliberal, momento em que as coisas se implementam um pouco melhor em 75, mas o golpe de Estado mesmo acontece em 73, quando na França foi em 74 até 81, né, que foi todo o período dos governos neoliberais de Giscard, do presidente Giscard d'Estaing e em seguida do Raymond Barre. Formas muito diferentes, né? Não tem golpe de Estado, ou pelo menos não tem golpe de Estado comparável àquele que aconteceu em 73 no Chile. Agora, tem principalmente diferenças a nível das referências doutrinárias. O neoliberalismo
do ponto de vista das doutrinas, nos mostra que existem doutrinas plurais, são muitas, são diferentes, e duas correntes principais, primeiramente o neoliberalismo austro-americano, que reúne Hayek, Ludwig von Mises, só para citar esses dois nomes, que são nomes muito importantes, nomes que influenciaram os Chicago Boys. É preciso pensar também no Milton Friedman, né? Já são bastante pessoas, né, que não necessariamente concordam entre elas. Então, do ponto de vista da doutrina, podemos considerar que, ao mesmo tempo, tem algo comum e também diferenças dentro, né? E tem uma outra corrente do neoliberalismo muito importante na França, que é o ordoliberalismo, a saber, o neoliberalismo alemão, tá? Ordo vem do alemão, significa horda, e esse é o nome muito específico do neoliberalismo alemão, desde muito cedo, aliás, há muito tempo. Quando o Raymond Barre foi ministro, ele deu uma entrevista para jornalistas em que ele explica que ele se reivindica da economia social de mercado. Economia social de mercado é uma expressão que é importante, a qual é importante se atentar. A economia social de mercado é a expressão utilizada pelos ordoliberais alemães. Ou seja, o programa deles é resumível a essa expressão economia social de mercado. E o Raymond Barre, quando era primeiro-ministro do Giscard d'Estaing, se remeteu a essa noção dizendo: eu sou a favor, defensor da economia social de mercado. Agora, eu sou contra o liberalismo exacerbado. Essa é a expressão dele, tá? Eu sou contra o liberalismo exacerbado, disse o Raymond Barre, que é o liberalismo da Escola de Chicago. Nessa hora ele pensa no Hayek, afirmando imediatamente que dentro das doutrinas neoliberais ele opta por uma no lugar de outra, a considerar que naturalmente existem de verdade essas duas correntes. Notamos aqui que as coisas são bem difíceis de serem identificadas. Hayek, outro grande personagem importante nessa história, é uma pessoa que tem uma influência enorme, mas agora no Chile, diria que ele tem uma influência em termos de direito constitucional. Jaime Guzmán, que redigiu a maior parte da Constituição de 80, é um jurista de direito constitucional que é discípulo do Hayek. Ele utiliza Friedrich Hayek, diz as teorias dele. E o Hayek escreveu em 79, escreveu uma carta, vejam bem como tudo isso está acontecendo entre 73, 74, 81, né? Num pedaço de tempo assim muito curto, afinal, em que já as divergências dentro do campo neoliberal aparecem, né? Então ele escreveu uma carta para Thatcher. Thatcher não era a primeira-ministra ainda, ela tinha acabado de ganhar uma grande vitória política dentro do Partido Conservador, se tornou a dirigente do Partido Conservador na Grã-Bretanha, e o Hayek escreve para ela, em agosto de 79, escreveu uma carta para Margaret Thatcher, aconselhando certas soluções radicais a serem adotadas. E ele reclama com a Margaret Thatcher, reclama que a influência do Milton Friedman é grande demais. Os Tories, né, os conservadores britânicos, segundo ele, dão importância demais às teorias monetaristas do Friedman. Para eles seria melhor, para vocês seria melhor aplicar as minhas receitas, que são radicais, citação, né? Porque senão vocês vão ter muitas falhas de empresas, muitas falências de empresas, desemprego, mas isso é um preço que vocês vão ter que pagar. O que eu recomendo é isso. Então, a senhora vai se tornar primeira-ministra, mas vai ser importantíssimo, sem perder tempo, imediatamente de cara, mesmo que seja um choque, mesmo que seja muito ruim socialmente, a senhora vai ter que aplicar este programa com essas consequências a curto prazo. Senão, a senhora vai perder
Afinal, a vantagem política que a gente tem, graças a esse efeito de surpresa, né? Todo mundo esperava que ela ganhasse as eleições, mas a implementação de medidas radicais assim representariam para a IEC uma coisa absolutamente fundamental. E a Thatcher responde para ele. E a resposta é tão interessante quanto a pergunta, aliás. Vejam bem. A Thatcher responde para o Hayek que ela não pode aplicar os métodos radicais preconizados por ele. E quando ele fala dos métodos radicais, o Hayek, na verdade, pensa em quê? Pensa no Chile. Ele fala para ela, você, Margaret Thatcher, deveria imitar o exemplo do Chile. E Thatcher responde, não posso. Não posso porque você não sabe que a Grã-Bretanha tem um regime político muito diferente, que é uma democracia, que é um regime que está acostumado aos debates parlamentares e que na Grã-Bretanha não podemos fazer igual os chilenos fizeram no Chile. Então é uma maneira de dizer não para ele, né? Para dizer não, não vou fazer, não vou imitar o caso do Chile. Agora, quando ela diz isso, ela não está condenando a ditadura do Pinochet. Ela diz isso em nome da história nacional específica da Grã-Bretanha. Nesse sentido é interessante, né? Que ela tenha dito as coisas desta maneira. Existem outras coisas também. Eu estou pulando assim um pouco pulando por cima do tempo, né? Mas agora, alguns anos atrás, Edouard Philippe, então primeiro-ministro de Macron, Edouard Philippe fez uma declaração homenageando, eu acho que foi numa reunião da Autoridade da Concorrência, se não me engano, uma reunião em que ele homenageou Friedrich Hayek, dizendo que o Hayek tinha estabelecido os fundamentos da verdadeira doutrina liberal. Então, Edouard Philippe, primeiro-ministro de Macron, que homenageia Hayek. Raymond Barre, alguns anos antes, se distingue da Escola de Chicago de Hayek, dizendo eu reivindico a economia social de mercado. Vejam que aqui nós temos referências que são variáveis, referências doutrinais, né? Afinal, não tem muita constância do ponto de vista doutrinal. Tem referências ditadas por circunstâncias políticas. Isso, sim, é importante de entender. Não tem unidade doutrinal, mas existem referências que podem ser mobilizadas em função das situações de cada história de cada país, em que pé estão as coisas. Então, queria dizer isso. E na fraseologia do Macron também costuma ter uma oposição entre os nacionalistas e os globalistas também. Macron, em 2017, quando ele foi eleito, ele não parou de dizer que o nacionalismo é a guerra, ele se opunha, era oposto ao nacionalismo, mas em nome do multilateralismo, dos acordos comerciais entre os países. Aliás, ele dizia naquele momento que existem aqueles que são a favor dos acordos globais e aqueles que estão contra em nome da soberania nacional. Ele dizia que entre ambos esses campos existem divergências irredutíveis. Então, vocês veem que a oposição entre democracia liberal e iliberal é uma coisa que reaparece. Quem era democracia iliberal era Orbán, né, o ministro húngaro. Mesmo assim, Macron fez as pazes com ele depois. Mas, enfim, isso para dizer para vocês que, do ponto de vista doutrinal, existem divergências, diferenças que não são pequenas, tá? Geralmente costumam ser divergências importantes. No entanto, para voltar sobre a questão que eu levantei, existe algo em comum, né, que é o neoliberalismo em si. Agora, além das diferenças doutrinais, existe uma unidade estratégica também. E é essa a unidade estratégica que me interessa particularmente agora. Apesar das divergências, das diferenças, das disparidades, apesar disso tudo, existe algo que deve ser considerado como sendo mais importante. Essa unidade estratégica, em que ela consiste? Vou começar pelo caso do Chile. Não é porque aconteceu antes, né? Mas é porque é muito importante para a gente entender. Teremos a ocasião de voltar a falar sobre isso depois da minha exposição aqui, mas saibam que a situação atual é muito difícil, muito diferente daquela que existiu também antes, né? A gente acabou de ter eleições no Conselho Constitucional no 7 de maio, e essas eleições elas deram a vitória aos partidos de extrema direita, ou seja, aos partidos neofascistas de casta no Chile, né? Então é um fato importante aqui. 3 anos de revolta social jamais vista, né?
a explosão social, né? E depois vocês têm um fracasso do referendo, do plebiscito de saída, no 4 de setembro de 2022, e vocês têm hoje uma coisa que poderia ser chamada de situação pelo avesso, né? Uma inversão das situações, fazendo com que agora, de repente, a extrema-direita detenha as chaves da situação no Conselho Constitucional, né? Porque a extrema-direita tem a maioria, 22%, uma coisa assim, que é enorme. A esquerda parlamentar somente tem 17%, a direita conservadora, que não é extrema-direita, tem tipo 13%, e voltaremos sobre isso, mas também tem um bloco muito heterogêneo de pessoas que votaram em branco, votaram nulo ou se abstiveram. Isso é quase que 40%. Então, são resultados muito contrastados, que é importante analisar, porque senão a gente vai deixar de entender o que aconteceu. Mas eu vou começar pelo começo, ou seja, pela revolta, a revolta social. No livro que eu escrevi, que acabou de ser publicado em espanhol, que vou apresentar em Santiago daqui a pouco, neste livro eu falo de revolução, eu não falo somente de revolta, falo de revolução mesmo. E eu gostaria de dizer por que eu optei por essa palavra revolução. Não se trata de jeito nenhum aqui de uma maneira de significar um processo de conquista de poder por um partido, não tem nada a ver com isso. Eu uso o termo revolução segundo o termo dado pelo filósofo francês Castoriadis. E Castoriadis é uma pessoa que pensou muito nessa questão, dizendo que o que faz uma revolução é um movimento de reinstituição da sociedade pela sociedade, ou por uma grande parte da sociedade. Ele não fala de toda a sociedade, ele fala de uma parte significativa da sociedade. Essa ideia de uma reinstituição da sociedade, de uma auto-instituição da sociedade, precisamente é uma ideia que pode ser aplicada ao que aconteceu no Chile a partir do 18 de outubro de 2019, que geralmente é a data que ficou marcada, né? 18 de outubro. Na verdade, as coisas começaram um pouco antes, mas a gente considera o começo mesmo, o despertar de outubro, né? Nesse dia 18 de outubro. Durante alguns meses, o processo é bastante complicado, né? Mas durante alguns meses teve manifestações, atos, né? A cada sexta-feira, atos enormes às vezes. Foi o caso no 25 de outubro, por exemplo, em que no mínimo 1 milhão de pessoas estavam nas ruas de Santiago. Nessas manifestações, brigas, violências importantes e violentos, né? Com os carabineiros, e eu estive presente no dia 8 de novembro, em que um estudante de psicologia, Gustavo Katika, perdeu a visão. Era um ato, sendo que a violência vinha primeiramente dos carabineiros, que foram formados na escola de Pinochet, né? Então, lembrem que os carabineiros que intervinham contra os manifestantes em 2019 são pessoas que foram formadas numa escola específica, que é a escola da ditadura militar chilena. Então, manifestações importantes, e antes dessas manifestações, e durante essas manifestações, e depois delas, certas estruturas começaram a aparecer a partir da base, chamada os cabildos, muito importantes no Chile. Inclusive, aparecem de outras maneiras em muitos países da América Latina. E os cabildos, é importante lembrar que no Chile são, antes de mais nada, como se fossem conselhos municipais, ou pelo menos em 1810, 1818, era isso, né? Conselhos municipais compostos por notáveis, não era nada revolucionário, né? Na verdade, é mais composto por uma elite social apegada a certos direitos, mas essencialmente seus próprios direitos, né? Agora, os cabildos também é importante isso, é a palavra utilizada pelos chilenos para designar as assembleias de bairro autoconvocadas pelos cidadãos. Isto durante os primeiros meses do estallido, a partir de outubro, justamente, um monte de assembleias de bairro, assim, e específico em pequenos vilarejos, né? Não somente em bairro de cidade grande, mas essa estrutura de base é muito importante para apreciar
Porque falamos aqui de revolução, porque instituição, auto-instituição, reinstituição da sociedade, falamos aqui de pessoas bastante humildes, né? Trabalhadores sociais, grupos de mulheres, mulheres de um bairro, por exemplo, para se juntar para organizar marmita coletiva, pode ser outros setores sociais, enfim. É importante ver que tinham muitas vozes que não se expressavam, pessoas que consideravam que a política era para os políticos profissionais. Essas vozes começam a emergir e a fazer planos do que poderia ser a nova sociedade chilena. E essas pessoas refletem sobre a própria história do seu próprio país. Então, essa maneira como os cabildos são constituídos me parece ser um sinal claro de que se trata de uma revolução. Tá? Não são somente as manifestações, mas essa dinâmica da auto-organização, essa capacidade de auto-organização. Eu estou justificando aqui, tá? Não tenho tempo de desenvolver muito mais, mas eu estou justificando esse uso da palavra revolução em função da análise que eu estou propondo para vocês. Tá? Não se trata de jeito nenhum de uma qualificação de historiador aqui, tá? Não é historiografia que eu estou fazendo aqui. É um significado político que eu dou ao termo revolução. E é de acordo com esse sentido, não é de acordo com a conclusão deste processo, né? Não digo que houve conclusão em função do que aconteceu no final, porque se a gente for ver o final, vamos dizer, não tem revolução. Não teve revolução porque acabou com o rechaço no 4 de setembro de 2022. Mas justamente é preciso evitar, eu acho, é preciso evitar de caracterizar o processo em função da sua conclusão. Pelo menos se quisermos entender o termo a partir do ponto de vista político, né? Porque senão vamos dizer teve uma revolução porque relações de propriedade foram invertidas, porque a propriedade coletiva, os meios de produção foram instalados. Não, não é isso que me interessa. Não teve tampouco conquista do poder de Estado também, então não teve transformação das relações de produção, não teve transformação da estrutura estatal. No entanto, eu não duvido em falar de revolução. Eu diria até mesmo que a violência da reação que vemos desde então, de alguns meses para cá em específico, corresponde à medida do medo que foi inspirado por esse processo. O medo profundo, viu? O medo nas classes dominantes, o tradutor não viu. É por este motivo que tentamos fazer esquecer tudo. A direita conservadora e naturalmente a extrema-direita, casta, tem uma vontade de apagar tudo isso, né? Fazer como se nada disso tivesse acontecido. Por isso me parecia importante manter claro em mente o que aconteceu ao longo desses 3 anos, e isso tem a ver com a esquerda no Chile, esquerda no Brasil, esquerda na França, na Europa, de maneira geral, né? Tem lições a serem identificadas a partir disso, né? Conclusões a serem identificadas. E o segundo ponto é que no cerne dessa revolta tem um questionamento direto da Constituição de 1980. Quando eu cheguei no início de novembro, fui surpreso de ver que a reivindicação da nova Constituição, de uma nova Constituição, era uma reivindicação unificada entre os manifestantes. É uma reivindicação absolutamente central, porque quem falar de nova Constituição vai falar de constituinte para poder elaborar essa nova Constituição. Isso estava presente em todos os lugares, muitos lemas escritos nas paredes, nas estátuas, em tudo, nas cidades pequenas. Eu fui também para Osorno, uma cidade pequena, no início do sul chileno. Lá também, mesma coisa, mesmo lema. O neoliberalismo vai morrer aonde nasceu. Isso é uma coisa que também dá essa revolta ou essa revolução muita unidade, né? A consciência do fato de que a Constituição de 80 é uma Constituição neutral, que ela deve ser abrogada e que nós temos que implementar uma Constituição democrática através de um processo democrático. Isto é fundamental. Se na Constituição de 80 eu estou isolando o mais importante, eu vou tentar falar aqui do princípio de subsidiariedade. Vocês talvez já tenham ouvido falar disso. É uma doutrina muito antiga, que vem da Igreja Católica. O tradutor não ouviu. Mas eu diria que foi, do ponto de vista da elaboração
foi bastante mudado, transformado num sentido totalmente neoliberal em 1890. Na época não era nem questão de neoliberalismo, naturalmente, mas, enfim, no Chile, nos anos 70, após o golpe de Estado, é questão disso, né, do princípio de subsidiariedade, que está no cerne da Constituição pinochetista. No cerne, é o coração. Se não entender isso, não vai dar para entender o que aconteceu no Chile. O princípio de subsidiariedade diz uma coisa muito simples. Quando você tem uma oferta no mercado, é proibido que o Estado seja comprador ou faça uma proposta, a não ser que seja comprovado previamente que os mercados privados não conseguem fazer melhor, tá? E nessa situação vai ter que haver uma derrogação, né, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Ou seja, vejam bem que tem aqui uma cláusula muito restritiva e a questão é por quê? Porque no coração da Constituição de 80 há essa afirmação. Isso significa, na verdade, que não é um Estado passivo, tá? Não estou dizendo que se trata de um Estado inativo, bem pelo contrário, tá? Aliás, bem diferentemente do que esses economistas quiseram dizer. Pelo contrário, é um Estado imperativo. Marcus Taylor, um canadense que escreveu um livro incrível sobre o Chile, ele fala de um enorme esforço, o tradutor não viu, dizendo que o Estado de Pinochet não significa que é um Estado que intervém previamente, antes, tá? Não diretamente nos mercados, ele intervinha antes para criar as condições da concorrência optimal. Isto que é o Estado neoliberal. O Estado neoliberal é um Estado, não é um Estado que não faz nada, é um Estado que escolhe intervir antes para criar as condições da concorrência otimizada, digamos, entre as empresas, entre as universidades, entre os hospitais, etc, etc. E é isto que aconteceu. Foram construídas as condições da concorrência para permitir a edificação dos mercados. O Estado interveio na construção dos mercados. Mercados das pensões, ou seja, das aposentadorias, mercado da água, vejam bem, mercado da água, pensem na questão da água, vamos voltar sobre isso, mas no Chile a água é uma questão absolutamente fundamental. É preciso entender que a Constituição de 80 ela atribuía às empresas direitos sobre a água, direitos sobre a água. Isso significa que, não sei, em determinado território, as grandes empresas compravam direitos sobre as águas e, conforme iam comprando esses direitos, se tornavam proprietárias da água. Proprietárias da água. Isso significa que elas podiam fazer o que quisessem para poder regar os campos, as terras. O agronegócio, naturalmente, aproveitava muito essa condição, né? E os pequenos produtores sofriam. Então, mercado da água, mercado das pensões, mercado imobiliário, naturalmente, em proporções enormes. Tudo isso está em jogo e na hora que a democracia eleitoral volta, em 1990, né, os primeiros presidentes democratas cristãos são eleitos. No fundo, a Constituição não muda em nada. Absolutamente nada. A base continua sendo o alicerce, permanece o mesmo, o princípio de subsidiariedade permanece, o mercado da água permanece, as grandes empresas que podem compram direitos sobre a água que os tornam proprietários da água, etc, etc. E lembremos também, não vou ter tempo de aprofundar muito, mas é preciso dizer que os governos sucessores, pelo contrário, eles vão continuar introduzindo reformas que vão acentuar o caráter neoliberal de certas disposições, em específico para os fundos de pensão, porque, bom, foi dito, né, tem um sistema que é o sistema dos AFP, que é o sistema dos administradores de fundos de pensão, tá? São empresas privadas que gerenciam as cotizações, as participações dos trabalhadores. No início são 4, 5, né? Depois 11, 12, voltou para 6, mas são empresas que são concorrentes umas com as outras para gerir
as participações dos trabalhadores nas pensões. E isso foi apresentado como uma grande vitória do capitalismo popular. Tem um senhor que chama José Pinheira, que é o irmão mais velho do presidente Sebastián Pinheira, ou mesmo que estava no poder quando o estallido estourou. Então, é preciso lembrar de tudo isso, né? Tem pequenas medidas, mas nada é questionado no fundo, né? E é notável esse exemplo que é o crédito com aprovação do Estado. Literalmente, tá? A expressão em espanhol é crédito com el aval del Estado, com aval do Estado, ou seja, que os bancos emprestam dinheiro para os estudantes, todo mundo sabe que os estudantes precisam de dinheiro para financiar seus estudos, os bancos emprestam dinheiro para os estudantes e o Estado é a caução. O Estado é a caução, junto aos bancos para os financiamentos que são feitos aos estudantes pelos bancos. Vocês estão vendo que o crédito com aval do Estado é uma peça mestra do jogo neoliberal do Estado. Vocês com isso veem quanto que o Estado liberal intervém e de que maneira que ele intervém, para vocês verem que não é passivo, tá? Não é o Estado passivo. Então, o Estado neoliberal não é um Estado minimal. Não gosto da expressão Estado minimal. Primeiramente porque ela existe na doutrina de um Nozick, né, um filósofo que fala de um Estado minimal, mas o Estado minimal é o que eles gostariam. Não é exatamente, ele não é exatamente um neoliberal igual aos outros. Ele está mais à direita, ele considera que tudo depende do mercado e que, na verdade, o próprio Estado deve ser meio que uma empresa de segurança, entre outras, tá? É só isso. Não é isso o papel que foi feito pelo Estado de Pinochet. Não é um Estado minimal Pinochet, tá? É um Estado ofensivo na construção de mercado para a criação de condições favoráveis e propícias para a concorrência. É importante entender isso, tá? Segundo elemento, eu não vou ter tempo de aprofundar, mas a maneira como os movimentos sociais foram diretamente envolvidos da Constituinte que foi eleita no 25 de outubro, tá? Que é na verdade 25 de outubro é o plebiscito de entrada, referendo de entrada, depois das eleições 15 e 16 de maio do ano seguinte, com delegados eleitos para a Constituinte. Pequena observação aqui, eu acredito que não seja intencional por parte do Newton, né? Nem do Cícero, mas o título da minha apresentação era o neoliberalismo e a questão da Constituição, e não com a questão da Constituinte. Isto por um motivo muito simples, né? Existe uma Constituinte no Chile? Não, não tem Constituinte. Desculpe, o tradutor não conseguiu ouvir. Tem Constituinte no Chile? Sim, importante. Mas na França não tem Constituinte, exatamente. A diferença grande é essa. Talvez um dia tenha Constituinte na França, mas não é o caso, mas de jeito nenhum no momento na França. Agora, se a gente vê o Chile, a gente vai ver que tem movimentos sociais muito poderosos, movimentos estudantis, 2006, 2011, muito importante. Temos o movimento dos Mapuches, que não é um movimento homogêneo, aliás, dentro do qual encontramos correntes muito diferentes umas das outras, né? Alguns a favor da luta armada, mais ou menos permanente, outros não, que preferem negociação, a escala das municipalidades, enfim. O que me parece interessante é que, apesar de ser um movimento heterogêneo, é um movimento que questiona os fundamentos do Estado chileno, a saber que foi fundado na violência colonial. E a maior parte das pessoas que participaram das manifestações ao longo desses 3 anos, em específico nos 2 primeiros anos, é justamente essa dimensão que quiseram, que muitos chilenos me dizem que essa fundação do Estado chileno, do Estado-nação chileno sobre a violência colonial, é uma coisa que muitas pessoas não têm consciência no Chile. Agora, isto teve um papel fundamental. Falamos da guerra com o Peru ontem, né? Peru e Bolívia, né, no norte, mas também teve uma guerra terrível chamada da pacificação da Araucánia no século XIX. É uma guerra terrível, genocidária, exterminadora, e tem milhares e milhares de Mapuches que foram eliminados, simplesmente. E depois a jovem República Chilena celebrou sua vitória, que é a vitória da civilização. É assim que em 83 foi apresentado. Então, tudo isso deve ser bastante
presente em mente quando a gente pensa nesses movimentos, né? E existe um movimento, eu vou falar disso agora em terceiro lugar, mas me parece mais importante, é o movimento feminista. O movimento feminista adquiriu uma potência inigualada na história contemporânea do Chile. 2017, 2018 começou a ser afirmado nessa época com manifestações extremamente importantes, muito poderosas, 800 mil, 900 mil pessoas, e principalmente ligados com a Argentina. As feministas chilenas trabalham continuamente em relação com as feministas argentinas. O impulso vem da Argentina por motivos fáceis de entender, né, com o movimento da Praça de Maio, etc., mas depois foi retomado no Chile e com a forma de uma luta para greve geral feminista, tá? Uma expressão que me parece incrível. Greve geral feminista é uma expressão muito audaciosa e muito justa, aliás, né? Tem muita gente, em específico os franceses, que greve geral, greve geral. Como pode ser feminista? Porque se for feminista não é geral, é particular. Pois é, não, justamente é interessante ver que é uma greve geral feminista. Então, tem uma maneira para o movimento feminista, uma maneira de retomar uma orientação que atravessa as camadas da sociedade, uma orientação de transversalidade. Uma das porta-vozes de uma coordenação utilizou essa expressão de orientação de transversalidade. O movimento feminista não fala somente em nome das mulheres. O movimento feminista fala em nome da sociedade, naturalmente defendendo os interesses das mulheres, mas além disso, formulando e emitindo reivindicações que são para toda a sociedade. É isso que eu acho que faz a potência inigualada do movimento feminista ao longo desses anos todos. Então, nós temos uma constituinte, delegados eleitos, debates, movimentos feministas se perguntam se participam ou não, o que é isso, uma constituinte, enfim, e afinal elas aceitam participar, né, porque elas dizem, uma Assembleia Constituinte não é uma instituição do Estado, uma Assembleia Constituinte, o tradutor agradece porque estava ficando difícil ouvir, uma Assembleia Constituinte não é uma instituição do Estado Central, uma Assembleia Constituinte é eleita pelos cidadãos diretamente, tá? No sufrágio universal. Então, dentro disso, tem muitos delegados que são delegados independentes, em específico feministas. Feministas que investem, que ocupam a Assembleia Constituinte, e que não se chama assim, aliás, mas tanto faz, porque na prática funciona como uma constituinte, e elas mantêm um pé do lado de fora com muita prudência, ou seja, que estão presentes, elas estão presentes dentro da Assembleia Constituinte e também fora da Assembleia Constituinte, ao manter a orientação da greve geral feminista. E eu acho isso incrível. É incrível porque é uma perspicácia política aqui no fato de estar ao mesmo tempo dentro e fora, né? Quando tem gente que às vezes vão tender a esquecer totalmente, né? Esquecer para que existe uma Assembleia Constituinte. Na verdade, existe por causa de uma revolta social que eu considero ter o alcance de uma revolução. Então, tem medidas, parágrafos inteiros do projeto de Constituição redigidos sobre a proposta desses delegados que vêm dos movimentos sociais, em específico do movimento feminista. Isso explica também a radicalidade de certas propostas desse projeto de Constituição. Agora, eu acho que não podemos perder de vista o fato que esses movimentos sociais, que se radicalizam bastante rápido, não é a mesma coisa do que a sociedade. Tem uma diferença que tem que ser mantida entre o ritmo de politização dos movimentos sociais e o ritmo de politização, ou de não politização, aliás, da sociedade, das camadas da sociedade, que não vão evoluir todas da mesma maneira. Então, para os delegados dos movimentos sociais, as pessoas que fazem parte do movimento social, as coisas avançam muito rápido e, pelo contrário, tem uma coisa muito conservadora nas camadas mais profundas da sociedade, uma coisa que não muda. E isso é importante para entender o que aconteceu depois com o resultado, que é o rechaço, né? O rechaço de 4 de setembro. Voltarei a falar sobre isso, se vocês quiserem, sobre os limites do processo constituinte, mas, enfim, tem coisas assim notáveis
em específico, a possibilidade para qualquer cidadão de propor o que chamamos de iniciativas populares de normas, IPN. Qualquer pessoa pode tomar a iniciativa de redigir uma iniciativa assim. Basta reunir um quorum de assinatários, né, entre os cidadãos. Basta, por exemplo, ter 15 mil, 20 mil, 50 mil assinaturas. E isto basta para poder obrigar a comissão da Assembleia Constituinte a discutir. Isso é notável, né? Todas as coisas não eram iguais antes do ponto de vista da participação democrática. Agora, em termos de participação cidadã, foi uma coisa que me pareceu muito forte, né? Então, o terceiro ponto, e eu vou parar sobre isso com o Chile, tem uma coisa muito importante que é o resultado, ou seja, a Constituição ou o projeto de Constituição. Projeto de Constituição que se distingue pela sua intenção de romper com o Estado literal e com o princípio de subsidiariedade. O que demonstra isso é o fato de que o Estado seja designado de cara, desde o início do projeto de Constituição, como o Estado de Direito Social e Democrático. Estado de Direito Social e Democrático. Isso significa que todos os adjetivos dessa expressão são dirigidos contra o Estado neoliberal. Todos esses adjetivos são encarregados de significar uma ruptura indivisível irredutível com o princípio de subsidiariedade, tá? E no cerne dessa definição tem a ideia de que os direitos e os direitos sociais individuais em específico são o fundamento do Estado. Pequena parêntese, não tenho tempo de aprofundar mais sobre esse ponto, né, que é decisivo. Então, isso significa que, do ponto de vista deste projeto de Constituição, o Estado tem como fundação a garantia e a proteção dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos. O Estado não tem direito em si, o Estado só tem deveres. E todos os deveres do Estado são deveres com os cidadãos. Literalmente, isto é revolucionário. Alguns entenderam aquilo, inclusive, imediatamente, aliás, no Chile, né? Mas não por aprovar, pelo contrário, era mais por se opor. Mas isto é muito importante, a ideia de que o Estado deve, isso é onipresente. Isso vale para os direitos das mulheres, vale para os direitos coletivos dos povos indígenas, os mapuches, mas não só, e também vale para os direitos à saúde dos cidadãos, para os serviços públicos. É afirmado de forma muito clara neste projeto de Constituição que os serviços públicos devem ser sempre implementados e garantidos enquanto serviço universal de qualidade com financiamento suficiente pelo Estado. O Estado deve ser serviços públicos aos cidadãos. Não é o Estado manifesta seu poder, sua grandeza, oferecendo serviços públicos. Não. É uma dívida do Estado, é um dever ou uma dívida. Não é opcional. É o que o Estado deve fazer, porque ele está fundado em cima disso. Vocês podem ler isso na proposta de Constituição do Chile. Isso está redigido lá nessa proposta, tá? É claro. A plurinacionalidade também, que vai de mãos dadas com a afirmação segundo a qual os povos indígenas têm direitos coletivos. A plurinacionalidade, o feminismo, eu não hesitaria em chamar de feminismo constitucional, tá? Pela primeira vez na história das constituições do mundo, vocês sabem que nós temos aqui um feminismo constitucional, um feminismo que se atreve a fazer propostas a nível constitucional, porque tem parágrafos inteiros que levam a marca dos movimentos feministas nessa proposta, né? Então, eu não vou detalhar mais, mas o importante é ver que tudo isso vai totalmente contra o princípio de subsidiariedade e, portanto, vai contra o Estado neoliberal. Vocês têm uma constituinte eleita democraticamente, que não é a mesma coisa do que está acontecendo atualmente, tá? O que está acontecendo atualmente com o Conselho Constitucional não tem nada a ver com a democracia. Claro que tem eleição, mas tem eleição a partir de lista composta pelos partidos, exclusivamente pelos partidos, aliás. Então, damos as costas para os princípios que foram afirmados na hora de implementar a Constituinte em maio de 2021. Então, é muito diferente. Bom, isso para o Chile, tá? Vocês veem aqui que a gente tem um resultado que é extremamente preocupante,
E, ao mesmo tempo, nós temos essa sequência que é importante restituir, né? Com uma Constituição, um questionamento frontal da Constituição, uma proposta de nova Constituição e, nesse processo, movimentos sociais que ocupam um protagonismo essencial. Agora, considerando o caso da França, as coisas são totalmente diferentes. No entanto, eu queria insistir sobre essa diferença. Temos uma história do neoliberalismo que é muito diferente na França e nós temos em específico, eu vou começar dessa vez, eu não vou seguir o mesmo caminho, até porque não teria nem como partir da Constituição de 58 de Gaulle, porque isso não teria sentido. Nós temos um processo muito diferente, porque nós temos, na França, o movimento contra a reforma das aposentadorias do Macron. Pela primeira vez, muitas pessoas, muitos cidadãos se deram conta que tinha um caráter totalmente autoritário na Constituição implementada pelo de Gaulle em 1958. Pessoas que participaram do governo utilizaram o artigo 49.3 em várias ocasiões ao longo dessas últimas décadas. Mas, como eu disse ontem, Macron é o primeiro a utilizar simultaneamente 3 artigos da Constituição autoritária de Gaulle. Isto à ocasião do movimento das aposentadorias, de luta contra a reforma das aposentadorias, né? Muitas pessoas se deram conta pela primeira vez que a Constituição de 58 de Gaulle permitia isto. E as pessoas se deram conta da realidade dessa Constituição. Não se falava sobre isso antes, mas podemos dizer agora que, numa escala jamais vista antes, a consciência de muitos cidadãos despertou para a realidade dessa Constituição de 58. Uma Constituição que a gente chamava de bonapartista, justamente porque de Gaulle se queria ser um pouco acima dos partidos. É uma Constituição que foi feita sob medida para o de Gaulle. E como em seguida teve muitos presidentes que não tiveram as mesmas medidas, nem a mesma corpulência, nem corpulência política do que o de Gaulle, né? Porque falamos de Sarkozy, falamos de Macron. Nós temos, portanto, uma questão de inadaptação, já que a Constituição de 58, sob medida para de Gaulle, continua funcionando, mas girando em falso para pessoas que não têm a estatura de Gaulle, concordando com ele ou não, a estatura dele é inegável. E nós temos, portanto, uma situação de crise jamais vista. Certas pessoas, por exemplo, o partido La France Insoumise, com Mélenchon, tentaram puxar um pouco para frente a causa da chamada Sexta República. Mas, na hora de ver o movimento das aposentadorias, não houve retomada dessa reivindicação de Sexta República. Então, vocês veem aqui que as coisas são muito diferentes, né? São situações muito diferentes entre Chile e França. Não tem reivindicação de constituinte massiva, né? Não em escala massiva, pelo menos na França. Agora nós estamos aprendendo muito ao pensar sobre o funcionamento das instituições. Muito se aprende. Em específico, aprendemos que o Macron optou voluntariamente, deliberadamente, por não adotar uma lei específica sobre as aposentadorias. Muitas pessoas se perguntaram, mas por quê? Por que ele não faz uma lei que seria especificamente sobre as aposentadorias? Ele faz uma lei que é uma lei de retificação do orçamento da Previdência, Segurança Social, né? Previdência para 2023. E dentro disso, ele integra o aumento da idade legal da aposentadoria dentro desse orçamento retificativo. É uma manobra assim que, bom, a gente sabe muito bem, na verdade, por que dessa manobra, né? Na França todo mundo sabe por que dessa manobra. Se ele tivesse feito uma lei específica sobre as aposentadorias, ele poderia utilizar o artigo 49.3 uma só vez. O artigo que eu lembro, que é o artigo que autoriza o presidente a passar por cima da opinião do parlamento, uma só vez. Ele poderia ter feito isso. Ele já utilizou 2 a 3 vezes o 49.3, e ele pôde fazer isso justamente porque ele não promulgou uma lei nova sobre as aposentadorias. Não, foi uma lei de retificação do orçamento da Previdência. É uma forma é um truque.
que lhe permitiu multiplicar os recursos ao artigo 49.3. Isso é importante de ter em mente, tá? Primeira coisa. Agora, segunda coisa, sobre a qual falei ontem, já não vou voltar muito sobre isso agora, mas é o fato da gente ter métodos muito especiais, né, para poder limitar a 50 dias as idas e voltas entre ambas as câmaras do parlamento. Bom, tudo isso já é conhecido, já falei sobre isso ontem, não vou voltar mais sobre isso. Agora, se pensarmos qual é a lógica dessa política do Macron, vemos algo muito profundo aqui. Algo muito profundo que é, Macron sabe muito bem que ele está aqui tá jogando um jogo político que para ele é decisivo. Ele sabe que ele não vai poder se candidatar de novo. Grande diferença, porque em 2017 ele já queria ser reeleito, já queria 2 mandatos e foi o que aconteceu, ele foi reeleito. Agora ele não vai poder mais. Então, a gente está, em francês a gente diz, ele está jogando a última carta. Está jogando a última carta sobre o sucesso, assim, dessa última reforma, que é a idade da aposentadoria. Ele sabe que ele não pode falhar. E é por este motivo que ele se apressou tanto, se precipitou numa noite para promulgar a noite do financiamento do orçamento da Previdência. Na própria madrugada ele fez isso, as manifestações começaram na própria madrugada, em Paris, nos interiores, nas outras cidades, e meia-noite ele promulgou a lei. Ele não esperou, tá? Ele imediatamente depois promulgou decretos de aplicação. Então a gente tem uma coisa um pouco fundamental aqui. Nas instituições da República implementadas por De Gaulle em 58, tem instâncias, né, como em toda Constituição, e tem o que chamamos de Conselho Constitucional. E tem o Conselho de Estado, tem também a Cour des Comptes, que seria, o tradutor esqueceu o equivalente no Brasil. 3 instâncias que têm o papel de juiz, né, de certa maneira. O Conselho Constitucional, vocês vão ver por que é importante. O Conselho Constitucional é quem tem que julgar se as leis são conformes à Constituição, né? A Corte dos Contes, Cour des Comptes, é para as contas públicas, né? Ou seja, é um juiz, digamos, que é responsável por controlar o equilíbrio entre as receitas e as despesas, né? Que tem um papel cada vez mais neoliberal, aliás. E nós temos uma última instância, que é o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um juiz responsável por apreciar, por controlar a conformidade dos atos da administração. Ou seja, 3 instâncias, né? A instância que tem um papel determinante nesse movimento contra a reforma das aposentadorias é o Conselho Constitucional. Eu tenho uma amiga, Laureline Fontaine, que é jurista constitucional, que dedicou, inclusive, um livro inteiro ao Conselho Constitucional. Isto foi no meio do movimento contra a reforma das aposentadorias, e ela escreveu um livro que se chama Anatomia do Conselho Constitucional, em que ela mostra de maneira notável que o Conselho Constitucional não é um instrumento de contrapoder. Muitas pessoas pensam que na França apresentam o Conselho Constitucional como um instrumento de contrapoder. O que ela mostra é que não é um contrapoder, é uma anomalia democrática. A existência desse Conselho Constitucional constitui uma anomalia do ponto de vista das exigências elementares da democracia, porque é um Conselho Constitucional composto por 9 pessoas nomeadas. Essas 9 pessoas nomeadas podem ser antigos presidentes da La moyenne República, d'âge est assez élevée. com uma idade média bem elevada, né? Agora, as condições de recrutamento e de funcionamento desse Conselho Constitucional são as mesmas desde 58, iguais, idênticos desde 58, na hora do golpe de Estado de De Gaulle. Então, essa Constituição foi votada em 62, mas nós temos um Conselho Constitucional que muitas pessoas, mesmo na oposição, concordam em dizer que é um conselho muito importante, que pode ter o papel de contrapoder, né? Tudo isso é pura ilusão. Esse Conselho Constitucional foi
mobilizado pelos sindicatos durante o movimento contra a aposentadoria. Em 2 ocasiões. Tá? Uma primeira vez foi para que ele tomasse posição em relação à conformidade da reforma das aposentadorias, que na verdade não se chama reforma das aposentadorias, como eu expliquei para vocês, mas sobre a conformidade dessa reforma a respeito da Constituição. Então, o Conselho Constitucional deu o seu parecer e disse sim, essa lei é perfeitamente conforme à Constituição. Tem pessoas que foram surpresas, dizendo, não, ele não jogou o jogo, né? Ele deveria ter condenado. Não, o Conselho Constitucional está fazendo seu papel. O papel é julgar se a lei sobre o reajuste do orçamento da Previdência está conforme a Constituição da Quinta República, né? Ele diz, ok, sim, é conforme, não tem contradição. O que mais vocês querem que ele faça? O Conselho está fazendo o que tem que fazer. E segundo ponto, movimentos que pedem ao Conselho Constitucional, que dizem, tem pessoas que pedem um referendo de iniciativa compartilhada, RIP, referendo de iniciativa partilhada, compartilhada. Quem sabe, talvez, sabe que existe RC, que não está na Constituição, é o referendo de iniciativa cidadã. Isso era uma reivindicação dos coletes amarelos na França, tá? Em 2018, 2019. Ou seja, certos cidadãos que pedem, é preciso ter o mínimo de assinaturas, sei lá, 500 mil assinaturas, para ter a obrigação de ter um referendo sobre este ponto. Mais ou menos como no modelo suíço, sabe? Como pode acontecer em cantões na Suíça. Esse é o referendo de iniciativa cidadã, tá? Aqui a gente fala do referendo de iniciativa compartilhada, que é uma coisa que tinha sido introduzida, eu acho que no governo Sarkozy, na Constituição. Basta, neste caso, ter 1/5 dos parlamentares e 10% do eleitorado dos cidadãos associados para propor um projeto nesse sentido para que possa ser legítimo e validado. Como podia se esperar, o Conselho Constitucional disse não, rejeitou a proposta de referendo de iniciativa compartilhada, 2 recursos, 2 rejeições. Vemos aqui que novamente está atuando seu papel. Não tem nem sombra de um início de um processo constituinte. Então, nesse sentido, não tem nada a ver com a situação chilena. No entanto, isso me parece interessante, vemos que a unidade estratégica de que eu falava no início está presente aqui, sob diversas formas, né? No entanto, está presente. Justamente porque nós temos situações nacionais diferentes, no Chile, na França, a questão das aposentadorias, do princípio de subsidiariedade no Chile. Nós temos para o neoliberalismo uma maneira de se adaptar, uma forma de tomar a medida, a temperatura, digamos, da situação nacional e tentar um contraponto contra a ofensiva feita contra o que consideram sendo o pilar da civilização, a saber, a propriedade privada, etc. E o que me parece muito importante aqui é que estamos diante, em ambos os casos, não tanto a questão da Constituição ou da Constituinte, né, que a gente viu que nem se faz a questão da Constituinte na França, é mais a questão da constitucionalização do direito privado. Nós insistimos, tá? O livro foi traduzido em português, eu acho que é a editora Elefante, a Escola da Guerra Civil. Insistimos sobre essa dimensão da constitucionalização do direito privado. O que é próprio ao neoliberalismo não é ter tal ou tal Constituição. É mais o fato de constitucionalizar o direito privado. Il n'y a pas de régime Porque, afinal, não tem regime político neoliberal. Não existe isso. O neoliberalismo pode se adaptar a vários regimes políticos, sejam democracias eleitorais, ou sejam ditaduras, ou sejam regimes autoritários que não são ditaduras. Enfim, comprovou ao longo da história que pode se adaptar a vários regimes. Então, não existe regime político especificamente neoliberal. Isso é um ponto essencial. Agora, existe uma constância. Todos os governos neoliberais, seja qual for a constituição política,
buscam constitucionalizar o direito privado. Procuram constitucionalizar o direito privado, o que não significa necessariamente escrevê-lo na Constituição. Significa, por exemplo, colocar toda a política econômica e social fora do campo da deliberação política. Vamos dizer, os assuntos da deliberação política podem ser muito diversos, mas agora, no que diz respeito à política econômica e social, impensável que seja objeto de uma deliberação. Deixamos isso de lado, consideramos que não deve ser debatido isso. E, por exemplo, na França, na hora em que tínhamos todas essas questões sendo debatidas antes mesmo da reforma das aposentadorias, o ministro da Economia, Bruno Le Maire, ele propôs contornar uma disposição obrigando os parlamentares a rever todo ano o orçamento. Este é o princípio da anualidade. Todo ano, os parlamentares voltam a examinar e dizem se sim ou não o montante das despesas que foram definidas para o ano anterior deve ser reconduzido ou não. Neste caso, Bruno Le Maire disse, o ministro da Economia disse, é preciso introduzir constitucionalidade dentro do orçamento, de tal forma que o equilíbrio orçamentário seja garantido. Em vez de um exame a todo ano, ele disse que o ideal seria fazer um exame todos 5 anos, a cada 5 anos. Então, vejam bem, um montante, um valor absoluto de despesas é definido, um valor absoluto é definido e dizemos, não pode ser ultrapassado de 1 centavo de euro. Aconteça o que for ao longo de 5 anos, vamos te obrigar a não ultrapassar esse limite, esse teto. Vejam bem, não é uma porcentagem, é um valor absoluto, definido, 5 anos antes. Pode acontecer pandemia, pode acontecer Covid, por exemplo. Em função, de acordo com este princípio constitucional, não mudamos nada. Não reequilibramos os gastos, as receitas, mantemos sempre o mesmo, a mesma obrigação que é do equilíbrio orçamentário. Na Alemanha já é o caso, o equilíbrio orçamentário é um princípio constitucional na Alemanha. Então, vocês podem ver aqui que isto adota formas diferentes em função dos países, mas é sempre a mesma ideia de que é preciso constitucionalizar, ou seja, proibir qualquer deliberação que diga respeito a esses pontos. O que é, portanto, específico próprio ao neoliberalismo é decidir antes de limitar o campo deliberativo, ou seja, tem o que pode ser deliberado coletivamente e existe o que não pode ser deliberado coletivamente, ou seja, uma delimitação a priori do campo do deliberado. Isto me parece constituir a unidade profunda, estratégica do neoliberalismo, além das diferenças, das divergências que existem, que são importantes, né? Mas aqui nós temos uma dimensão autoritária e irredutível do neoliberalismo, a ideia de que a deliberação coletiva deve ser delimitada nas suas fronteiras a priori e que essas fronteiras não podem ser ultrapassadas. Obrigado. Obrigado, Dadu. Bom, nós tivemos aqui uma exposição, uma análise do processo político chileno, uma análise do processo político francês e uma tentativa de encontrar uma unidade nesses dois eventos, né? Então, nós temos bastante material aqui para conversar e nós podemos ter um tempo bom para conversar, aproveitando, inclusive, esse ambiente mais aconchegante que tem o IEA para a nossa conversa, né? Então, eu vou abrir, como a gente fez ontem, né, 3 primeiras intervenções, né? E a gente passa para o Dardo falar, e enquanto ele vai falando, outras pessoas vão pensando em outras questões. Podemos fazer assim? Então, eu abro a inscrição para quem quiser falar. Você me disser o seu nome? Matheus. Matheus. Ah, seu nome? Marcos.
Victor. Então vamos para esses primeiros. O Matheus, o Marcos e o Victor. O microfone, tem um microfone aqui. Ah, tem aí, tá ótimo, obrigado. Matheus, por favor. Ma question concerne pas o Chili, mais à la France. Minha pergunta não é sobre o Chile, minha pergunta é sobre a França. A minha questão diz respeito ao Chile, e sim à França, não ao presente, mas sim ao passado. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e colocar uma questão que, na verdade, vem da minha pesquisa, mas eu acredito que não vai ser nenhuma impertinência. Eu estou escrevendo alguma coisa a respeito da política francesa nesse momento que você mencionou, entre a década de 70 e de 80, ou seja, o momento da vitória do Giscard d'Estaing. Bom, ela foi uma grande surpresa para os franceses, né? Porque a União de la Gauche, a União da Esquerda, apesar de muitas disputas, dentro das quais estava propriamente Foucault, ela era vista como uma oportunidade muito importante, depois de 40 anos, para que a esquerda voltasse ao poder. A esquerda era a favorita, mas a direita foi quem ganhou a disputa eleitoral. A minha questão é a seguinte: qual foi a importância dessa derrota para a esquerda francesa, de maneira geral? Depois de alguns anos, o Mitterrand chegou ao poder, mas acredito que em novas condições políticas. A CFDT, por exemplo, ao lado da qual Foucault tinha passado a trabalhar, penso, por exemplo, no interesse que ele tinha pelos escritos do Rosan Vallon, ou no engajamento dele em defesa dos operários poloneses. A CFDT fez uma recentragem, né, um recentramento. Isso é, ela saiu do seio da esquerda, que estaria excessivamente preocupada com a questão da conquista do poder, e de uma maneira, entre aspas, autônoma, passou a negociar de perto com um novo governo propriamente neoliberal. Alguma coisa de muito interessante que havia nos anos 70 aparentemente desapareceu. Eu me refiro à segunda esquerda, a deuxième gauche, e da importância atribuída à experimentação social, de uma nova concepção da transformação radical da sociedade, ou da revolução, como você disse. Então, a minha pergunta é: o que aconteceu com a esquerda nesses anos do Giscard? Obrigado, Matheus. Marcos. Marcos, aqui, ó. Aqui, ó. Bom, meu nome é Marcos, sou professor da EASH, da USP Leste. Estou aqui no EA neste ano, trabalhando num projeto de pesquisa que vai ao encontro de muitas questões que você colocou aqui, né? Queria parabenizá-lo, inclusive, pela palestra. Primeira questão que eu queria colocar: o peso do voto voluntário e do voto obrigatório nas várias etapas aí, desde a Constituição da Convenção Constitucional até o plebiscito, né? O voto voluntário, bom, eu vou deixar para você responder, mas eu acho que é uma questão importante que pesou muito no resultado das coisas. Segunda questão, todas encadeadas, né? E a questão fiscal é interessante, ela aparece no primeiro parágrafo do novo texto constitucional proposto pelo anteprojeto da Comissão de Expertos, não é? É interessante substituir tudo aquilo que você falou, que era um primeiro parágrafo, digamos, revolucionário, da Constituição rechaçada, ser substituído como se botasse o Chile de volta nos trilhos, né? Esse é o recado que o novo anteprojeto parece estar colocando, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque é como voltar para o começo, como se a gente estivesse num jogo de tabuleiro, tirasse o dado e fosse volta para o começo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você colocou uma questão importante, eu finalizo. Acho interessante essa questão de ver o processo como revolucionário. Eu acho que, de fato, ele foi. Ele deixa marcas profundas, né? Até, sei lá, até a paridade da comissão de expertos é um pouco resultado disso. A paridade passa a ser uma questão, uma cláusula pétrea no Chile a partir de agora, a questão do meio ambiente, outras questões. Agora, você não acha que a Constituição rechaçada, ela vai se transformar, ela deixa para a história uma espécie de documento, como assim, uma espécie de manifesto latino-americano,
de como as coisas poderiam ser? Porque a primeira linha da Constituição rechaçada coloca tudo o que você disse, que é antiliberal, inclusive diz o Chile é plurinacional, não é isso? Primeira linha, né? A primeira página termina falando em bem viver, há capítulos sobre o direito os direitos da natureza, que não se confunde com os direitos humanos, há um capítulo chamado bom governo, há uma série de questões colocadas ali que merecem que a gente observe a Constituição rechaçada como uma espécie de documento que eu chamaria de manifesto latino-americano de como as coisas poderiam ser no movimento anti-neoliberal. Obrigado. Vitor, lá no fim. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela exposição. Queria agradecer também aos organizadores por propiciarem esse evento. Como aluno de graduação, é muito gratificante participar desses espaços. Minha pergunta talvez não seja focada na França ou no Chile, mas uma questão conjuntural, né, do neoliberalismo, porque ouvindo sobre o caso chileno, né, de ter uma revolta social e depois uma derrota, né, na Constituinte, né, eu lembrei muito de 2013 no Brasil, onde a gente teve também, né, uma revolta social, tem uma questão aí de guerra híbrida ou não, mas que após essa revolta social a gente tem um avanço da extrema-direita, principalmente de forma eleitoral. Então, minha pergunta vai por esse caminho mais conjuntural. São duas perguntas, né? A primeira é, como que a esquerda, no momento de ascensão de extrema-direita, não se torna uma defensora de ideias neoliberais, né? Então, a gente vê aqui no Brasil que um governo de anti-extrema-direita, uma ampla coalizão que pode ser progressista, mas que ela acaba defendendo ideias neoliberais em meio oposição a uma extrema-direita. Isso caminhando junto é como que também o progressismo ele tem ideias próprias e uma doutrina própria, porque pode ter o risco de que o progressismo pode adotar ideias neoliberais, principalmente de competição e de individualização exacerbada. Então essas são as duas perguntas. O que fazemos no momento de ascensão de extrema-direita para que o progressismo não se torne um defensor do neoliberalismo? Obrigado, Vitor. Então, nós temos essas três primeiras questões. Você vai... E aí, pode responder. Vamos ver. Bon, merci pour les questions, même si il y en a certaines. Obrigado pelas perguntas. Algumas perguntas eu acho que realmente não dá para responder, pelo menos não com o tempo que eu tenho aqui. É o caso da primeira pergunta, no caso, né? Do Matheus. Obrigado pela pergunta, mas talvez seria o caso de redigir várias e várias páginas para explicar o que aconteceu com a esquerda francesa, né? Mas você tem toda a razão de dizer que teve uma grande esperança, em específico na preparação das eleições legislativas em 78, e logo em seguida todo mundo pensou, com a eleição presidencial nós vamos finalmente conseguir alcançar o objetivo e nós vamos ter um presidente de esquerda. Agora, a evolução da esquerda, na verdade, sim, ela operou antes da eleição presidencial de 80. A eleição de Mitterrand somente consagrou uma evolução que já tinha iniciado faz um certo tempo. Ou seja, que existe algo que pôde, digamos, disfarçar um pouco, digamos, fazer tela, digamos. Lembrando que a União da Esquerda era uma época em que tínhamos um partido comunista que era muito poderoso, né? Partido comunista que tinha entre 20% e 25% dos votos, né? E depois de Mitterrand teve uma queda drástica, que é precisamente o início do fim, né? A queda do Partido Comunista. Agora, nós temos um acordo de governo entre os partidos de esquerda que se chama a União da Esquerda, mas ao mesmo tempo, dentro do Partido Socialista e de algumas organizações de esquerda, também temos uma mudança que está acontecendo. Que vem antes do que se tornará uma nova maneira de neoliberalismo, uma recomposição. Eu vou tomar um exemplo aqui, que é a esquerda rocardienne na França. Rocard, dentro do Partido Socialista,
e que já carrega alguns dos temas que vão se tornar futuramente temas neoliberais importantes. Não é para dizer que o rocardismo é o neoliberalismo, não. É para dizer que existem temas que já penetram dentro do discurso e da retórica da esquerda socialista da época, porque sem isso a gente não vai conseguir entender o que aconteceu com Mitterrand. Porque Mitterrand, naquele momento, ele aparece como sendo um manobrista, né? Uma pessoa que faz manobras, o que ele era mesmo. Ele era manobrista de verdade, manobras políticas, né? Eu acho que ele era melhor manobrista do que o Lula, aliás, ainda melhor manobrista político. Ele gostava de ser comparado ao príncipe florentino do Renascimento. Falavam do estilo florentino do Mitterrand. Talvez não com aquele facão envenenado, né? Mas enfim, era essa a fama que ele tinha. E lembremos que ele conquistou o Partido Socialista ao reivindicar que ele fazia parte da luta de classe. Reivindicava uma estratégia de ruptura com o capitalismo. Ouvindo os discursos do último Mitterrand, você vai dizer: cadê esse cara? O que aconteceu com ele? A ruptura formal acontece, basicamente, né, resumidamente, a ruptura formal acontece em 1983. 83 tem um divisor de águas em que um primeiro-ministro chamado Jacques Delors, assim como Raymond Barre, aliás, Jacques Delors é defensor do ordoliberalismo alemão. E Jacques Delors tem uma coisa em vista: o modelo alemão da autonomia do Banco Central. Isso não faz parte da tradição francesa, né? A autonomia do Banco Central. Então, é uma pessoa que introduz a social-democracia francesa, entre aspas, né? Que coloca ela no caminho da neoliberalização. Mas isso só pode ser feito justamente porque tinha tido um preparo antes, através dessa evolução dentro do Partido Socialista. E a partir deste momento, tem pessoas que retomam discursos de austeridade. É preciso evitar fazer com que os gastos públicos percam o controle. É preciso controlar tudo isso. Já é uma maneira de implementar o neoliberalismo, né? Lembrem, se vocês puderem, das cúpulas internacionais, do summit, né, em que Reagan, Mitterrand e Thatcher estão juntos, né, nas cúpulas. Olha que importância na época. A gente não costuma ver a importância disso. Eu mesmo, na hora, não parei para pensar, mas, na verdade, parando para pensar, é uma maneira para o Partido Socialista, para a esquerda francesa, para o Mitterrand, etc., uma maneira de retomar, afinal, os grandes temas do neoliberalismo. Isto faz parte das agendas que são as agendas internacionais. Pensem, quando a gente ouve isso, de novo, né, o Mitterrand escutando o Thatcher, concordando com a cabeça, aprovando o que a Thatcher diz na época, bom, faz parte da realidade histórica. São coisas que, enfim, e isso foi preparado antes, tá? Não veio do nada. Então, se eu puder dar uma dica, é isso aí. Cuidado com o que acontece entre 72 e 78, digamos, atenção sobre essa época, eleições legislativas, a decepção das eleições legislativas em 78, e tudo que acontece entre 72 e 78 é um processo de recomposição da esquerda francesa, que tem uma importância muito grande e que vai ser muito determinante para o que acontece depois, antes da eleição de Mitterrand em 81. É isso aí, eu não vou poder falar muito mais sobre isso. Agora, sobre as perguntas que foram feitas pelo professor Marco, né? Marco é seu nome, sim? Tem várias questões ali, né? Tem várias coisas. Bom, primeiramente sobre o voto obrigatório. Bom, sim, é muito importante. É muito importante justamente porque o voto é obrigatório para o plebiscito de saída, né? Então, o voto é obrigatório para o plebiscito do 4 de setembro de 2022. No 25 de outubro de 2020, para o plebiscito de entrada, não é obrigatório.
Tem, a partir desse momento, uma abstenção, uma porcentagem de abstenção muito importante. Isso é 25 de outubro. A partir do momento em que o voto é obrigatório, nós estamos colocando cada cidadão diante da necessidade de dizer sim ou não. Não tem outra possibilidade. Ele não pode dizer sim mais. O voto é obrigatório. Então, quem não vai votar vai ter uma sanção financeira. E quando eu vi a fila na frente dos lugares de votação no 4 de setembro de 2022, eu vi filas enormes de pessoas que vinham de lugares muito remotos, justamente porque o voto era obrigatório. E eu acho que a composição do povo no sentido eleitoral, a composição do 4 de setembro de 2022 não é a mesma do que do povo eleitoral, por assim dizer, né, do 25 de outubro de 2020. Isto nos pede uma reflexão sobre a noção de povo. Eu participei de colóquios em Santiago, cujo título era "Que es un pueblo?", o que é um povo? E ao ver o caso chileno, eu entendi que nós estamos errados de falar de povo como comunidade de eleitores. Está errado isso. Não existe comunidade de eleitores que existiria una e idêntica através de todas as consultações, como se as condições institucionais não mudassem. Sim, as regras institucionais mudam tudo. Então, o povo do 4 de setembro de 2022 não é o povo do 25 de outubro de 2020. O povo no sentido de o conjunto dos eleitores, né? Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de comparação. Eu tenderia a concordar com o constitucionalista argentino que se chama Roberto Gargarella. Eu gosto bastante do trabalho dele. Ele, se eu puder dar uma dica para vocês, tem um artigo que me parece que é fácil de encontrar, aliás. O título é bem provocador, né? Gargarella escreve o artigo no dia 6 de setembro de 2022. 2 dias depois do rechaço. E o título é, por isso digo que é provocador, principalmente 2 dias depois desse resultado, o plebiscito de saída, 2 pontos, um erro constituinte. Então, é preciso saborear aquilo, né? O plebiscito de saída, 2 pontos, um erro constituinte. Toda a argumentação de Garagera consiste em dizer que a escolha que nos está dada não é uma escolha. Na verdade, as pessoas, inclusive que não têm opinião, são obrigadas a votar. Então, não se surpreendam que quem não tem opinião, inclusive que não leu a Constituição, o projeto de Constituição, não se surpreendam que eles votem não. Tem um rejeito da classe política, dos partidos políticos, que inclui os delegados da Constituintes, aliás, com razão ou não, e isto faz com que o rechaço tenha sido tão importante. Então, você tem toda a razão, sim, é preciso se atentar a essa modificação das regras do jogo, né? Muda tudo, isto muda absolutamente tudo. E, de maneira geral, podemos, sim, indagar sobre a necessidade de acompanhar um processo constituinte por 2 plebiscitos, um processo de entrada e um processo de saída. Tem um constitucionalista que utilizou a ideia do relógio com areia. Vocês sabem que esse objeto no centro é muito estreito, são 2 cones, né? O plebiscito é amplo na entrada, o plebiscito de saída é amplo, mas no meio é muito estreito, né? Justamente porque tem uma Assembleia Constituinte. O que me parece interessante nas lições que podem ser tiradas a partir do Chile é o que tem no meio. O objeto que o tradutor não soube traduzir é ampulheta. Ampulheta. Então, o meio é estreito na ampulheta. E é isso, o processo constituinte é estreito, ali no meio, é isso que é o problema. Porque as pessoas da Constituinte, ou pelo menos quem pôde, fez de tudo para poder ampliar a participação ao máximo de cidadãos e não conseguiram. Não conseguiram. Isto faz com que a porcentagem de cidadão diretamente envolvida no debate da Constituinte era muito pouco.
Por isso que eu dizia que os movimentos sociais não são a sociedade. A parte da sociedade que foi envolvida de uma maneira ou de outra no processo constituinte foi uma parte mínima, muito mínima. E é precisamente sobre isso que é preciso trabalhar, porque o mais importante é a participação da maior quantidade de cidadãos no processo de deliberação política. Para mim, a verdadeira democracia é, antes de mais nada, a extensão da deliberação coletiva para o máximo, a maior quantidade de cidadãos. Não é o plebiscito. Eu sou contra a democracia plebiscitária. Eu considero que a democracia plebiscitária não é uma democracia verdadeira. Eu considero que a verdadeira democracia é deliberativa e conflitual. E considero que os cidadãos devem precisamente se formar e aprender dentro de um processo que envolve um confronto entre opiniões. Não tem consenso. A ideia segundo a qual uma Constituição deveria nascer de um consenso é uma ideia que é falsa, eu acho. Completamente falsa. Tem uma professora de Direito na Universidade de Bordeaux, na França, que se chama Cerda Guzmán, que é chilena, aliás, que disse para mim, numa conferência que tivemos juntos, vídeo, ela disse que era precisamente o caso de questionar a ideia de uma Constituição como uma casa comum. Ela disse, eu já ouvi no Chile em específico, a Constituição é uma casa comum. Mas por que uma casa comum? Por que casa comum? O que significa isso? Por que um consenso? Por que a democracia deveria necessariamente culminar no consenso? Não. Existe uma positividade do conflito político que deve ser assumida numa democracia. E seria preciso que a esquerda parlamentar tenha a coragem de assumir isto. E me parece que não é o caminho que está tomando o Chile, né? Precisamente por causa dessa fantasmatização do consenso, né? Eu acho que aqui é isto que me inspira a sua observação. Agora, sobre a sua segunda questão, sim, eu tenho certeza que é um documento histórico. Eu tenho certeza que o projeto de nova Constituição vai permanecer, veio para ficar, não somente como documento que a gente vai continuar citando, mas vai permanecer, vai ficar como referência política ativa do que o constitucionalismo latino-americano produziu de melhor. Além mesmo do caso do Equador, além do caso da Bolívia, com certeza é a experimentação política mais promissora e continuará inspirando os cidadãos no Chile e em toda a América Latina. Isto desperta a reflexão, né? Significa que pela primeira vez na história da América Latina, eu estou fazendo igual Gargarella, tá? Estou voltando para a Revolução Mexicana, 1910, 17, no México, tinha a primeira Constituição adotada, né? Sempre teve esse problema na América Latina do presidencialismo, ou seja, que a maioria dos projetos de Constituição foram limitados pela vontade de manter, de preservar os poderes superiores conferidos ao presidente. É isto que eu chamo de presidencialismo. Então, tinha essa espécie de, sabe, tinha direitos sociais muito generosos, uma promessa extraordinária, porque são oferecidos novos direitos, isso desde 1917, né? Os constitucionalistas latino-americanos tinham isso. Na Bolívia também, no Equador também, direitos novos foram criados. Ao mesmo tempo, tem esse bloqueio também a respeito do presidencialismo, essa trava. E se a América Latina conseguir ultrapassar, superar essa trava, esse bloqueio, bom, eu acho que primeiramente pode dar lição à Europa, mas acho que vai estar muito na frente em relação ao que existe na Europa hoje em dia em termos de constitucionalismo. Então, eu concordo totalmente. As mulheres, os povos indígenas, a paridade de gênero, né? Olha, como sendo uma base e não um teto, sabe? A paridade de gênero, do ponto de vista do feminismo, isso é incrível. Pode haver 60%, 70% dos lugares ocupados por mulheres, mas tem que haver no mínimo 50%, e não no máximo 50% de mulheres. Isto, para mim, é uma coisa absolutamente fantástica. É um princípio revolucionário do ponto de vista político, e eu acho que não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Então, tudo isto vai viver de forma ativa na consciência dos cidadãos da América Latina e no Chile também.
Enfim, não vou ter tempo agora de falar sobre o projeto anticonstitucional, mas sim, de fato, tem uma vontade de apagar tudo, uma vontade de dizer que a nova Constituição, o projeto de nova Constituição foi uma ruptura na história chilena. Agora, reatar com a história nacional do Chile. Tem um partido que chama os Amarillos, é uma espécie de elite conservadora, e uma pessoa lá disse que este projeto de Constituição é uma ruptura com 200 anos de história nacional. De fato, o que a direita faz, eu não me refiro aqui aos fascistas, tá? Não falo aqui de Castro, eu falo dos outros partidos de direita, é tentar restaurar a continuidade da história nacional. E isso me parece óbvio no novo processo constituinte. Agora, a última pergunta, né, do Vitor. Eu acho que é uma pergunta muito importante. É uma questão muito importante, justamente porque o caso do Chile mostra que é possível abrir o caminho, que não é o caminho do populismo autoritário, e não é o caminho do neoliberalismo globalista, globalizando, mas que é da democracia no senso radical, no sentido radical do termo. E eu acho que isto vai ficar politicamente. Eu acho que isto vai valer também para o Brasil e para os outros países da América Latina, assim como para a Europa. Se tiver uma lição a ser tirada, é isso, né? Essa experimentação política que foi feita ao longo de vários meses, com um processo constituinte incrível, com uma ampliação da esfera da deliberação para cidadãos que nunca tinham participado de deliberação pública, e isso que é o futuro. Isso que é o futuro do constitucionalismo americano. Porque isto permite mostrar que, justamente, o progressismo deve se reinventar. Porque, senão, Macron é progressista. Ele não para de dizer que ele é progressista. Mas de qual progressismo estamos falando? Qual progressismo? Esse progressismo não é o progressismo da democracia radical. É o progressismo no senso do culto do progresso. Tá? Então, vocês brasileiros conhecem melhor, né, o que significa o culto do progresso, né? Está escrito na bandeira de vocês, né? Ordem e progresso. E isso data da filosofia positivista de Auguste Comte, que, aliás, poucos franceses conhecem, por sinal, mas as elites brasileiras eram muito positivistas. Existe um culto do progresso técnico no neoliberalismo de Macron. Então, se a esquerda quiser ser progressista, mas reinventando o significado da palavra progressismo, vai ter que romper, senão vai ter um deslizamento rumo ao neoliberalismo. E como isto pode ser feito? Somente abrindo a via da democracia radical. Vemos isto na situação do Brasil hoje em dia, justamente porque a esquerda brasileira, durante muitos anos, viveu sobre a primazia do presidente, né, da presidência da República, a ideia de que o executivo podia tudo, modificar tudo, que o poder executivo podia ser utilizado como uma alavanca para transformar a sociedade. E hoje, com o terceiro mandato de Lula, vemos que estamos com limites, né? E aí temos, de repente, uma direita agressiva que justamente está querendo ditar para o governo, né? Inclusive para o governo de Lula, o que ele tem que fazer em termos de meio ambiente, ou o que não deve fazer melhor, né? Ou melhor, o que não deve fazer. Em termos de meio ambiente, em termos de direito dos povos indígenas também, vocês viram também, né, que a ofensiva foi cristalizada sobre o poder de 2 ministros, né? 2 mulheres, aliás, se não me engano, a ministra do meio ambiente e a ministra dos povos indígenas. E vocês veem aqui que a questão passa a ser como reagir. Será que não podemos fazer muita coisa porque a Constituição diz isso, aquilo? Isso também vai levantar a questão da relação entre a esquerda brasileira com a Constituição de 88, aliás, e com os limites dessa Constituição de 88. Aliás, não é uma Constituição neoliberal, de jeito nenhum, mas isto mostra que uma Constituição não neoliberal pode ser utilizada num sentido neoliberal, que é o caso de vários países. Então, pensemos nisso, né? Eu estava conversando com alguém que Campinas, e que traduziu em Campinas,
e que justamente falava sobre a atitude do presidente colombiano, dizendo ele ter uma atitude que é realmente, ele vem dos movimentos sociais, mas afinal é o caso do presidente brasileiro também, não é? Todos vêm do movimento social. A questão agora é saber o que eles vão fazer com essa origem. Eles vão tender a dizer a gente veio de lá e a gente utiliza isso como uma forma de se valorizar do ponto de vista eleitoral, ou somos capazes de reativar de maneira voluntária essa herança social, somos capazes de mobilizá-la? Bom, eu digo isso porque aparentemente é o que o presidente colombiano está tentando fazer, né? Ele é atacado pelos juízes, vocês conhecem isso talvez, né? Os ataques dos juízes contra Lava Jato, etc. Vocês conhecem, né? Aí tem uma coisa que é parecida com uma tática lawfare, né? Que é a guerra do direito, né? A guerra liderada pelo direito. Tem procuradores da República na Colômbia que tentam fazer uma guerrilha judiciária contra o presidente. Mas o presidente, pelo menos no momento, está reagindo bem, justamente porque ele está apelando a manifestações populares contra os juízes. Em vez de dizer, não, eu vou ficar dentro do contexto que é o contexto do Estado, tal como é constituído, ele toma a iniciativa, provavelmente porque ele sabe que pela primeira vez há 200 anos tem um presidente de esquerda na Colômbia, e que inclusive está em jogo aqui a sua existência política, e se ele não for capaz de reagir de maneira extremamente rápida e determinada, é a própria existência política dele que está em jogo, e ele vai correr o risco de ter um fim precipitado e ser vítima também da mesma coisa que a Dilma Rousseff foi vítima em 2013, né? Então existe uma comparação que, enfim, eu diria, no entanto, que o movimento sobre os transportes públicos em 2013 não me parece idêntico ao movimento do outubro de 2019, tá? É um movimento muito mais heterogêneo do que o movimento de 2019, né? Porque o estallido no Chile, tudo se concentrava muito sobre a nova Constituição, né? Então, não é bem a mesma coisa do que o movimento que partiu dos transportes públicos no Brasil, não tinha a mesma profundidade política na maneira como as reivindicações eram formuladas, né? Então é isso, queria aproveitar só esse momento para dizer que, deste ponto de vista, me parece que Boris é tímido demais, porque ele está recuando cada vez mais frente a uma direita que é cada vez mais agressiva, e conforme ele vai recuando, ele vai perdendo espaço, né? É isso aí. Ok, ok, vou abrir mais 3, tá? Seu nome? Sônia. Sônia, só um momentinho, só para eu... Renan. Gabriel. Sônia, por favor, ela vai te dar o... Isso. Olha lá, eu queria cumprimentá-lo pela exposição e eu queria retomar um pouquinho, acho que você respondeu agora nas questões, mas eu queria retomar a greve geral feminista e como você analisa a proposta frente às questões de classe social e determinadas visões que a gente tem aqui no Brasil que colocam os movimentos étnicos e os movimentos de gênero como fossem movimentos supraclasse social. Então, como você analisou, como você falou de maneira entusiástica sobre esse movimento, e como marxista, como é que você analisa o movimento feminista, este movimento, frente às questões estruturais de classe social e de análise marxista? Obrigado. Hernanes. Meu nome é Hernán Segovia Villanueva, sou engenheiro eletricista aposentado. Felizmente trabalhei no Brasil
em grandes projetos que no meu país jamais eu teria tido oportunidade. O que quero salientar para o professor é que ele tem um profundo conhecimento do conflito chileno, e isso eu agradeço. Ontem eu salientei que para manter o neoliberalismo existe um sistema de controle da sociedade, não? E agora eu quero para o senhor que existem os feudos de poder. Então o senhor falou do Conselho Constitucional na França. No Chile isso se chama Tribunal Constitucional, que não tem nenhuma utilidade para a sociedade. É solamente trabalho para os bacanas, como se fala aqui no Brasil, ¿no es cierto? Y en español se dice macanudos. Entonces o Chile tem uma série de instituições autónomas, comenzando pelo Banco Central, que é autônomo, pero tem a alta direção pública, lógico. Eu jamais vou ser escolhido por a alta direção pública chilena, é solamente para os bacanas de lá, não? Então, são duas coisas que saliento no Chile: um sistema de manipulação da sociedade e um sistema de feudos de poder que a ditadura deixou no Chile. Só isso que eu quero salientar para o professor. Obrigado. Gabriela? Oi. Não, eu queria te perguntar se não tem, na Constituição de 22, que foi rechaçada, se não tem uma certa ambivalência em relação ao neoliberalismo do ponto de vista econômico-fiscal, porque tem um artigo lá que fala, que defende o princípio da sustentabilidade e da responsabilidade fiscal, né, como, enfim, como guia da atuação do Estado. Era isso. Obrigada. Oui, c'est dans le projet que foi rechaçado. Voilà. Bom, podemos... Ok, então vamos, esses três... Oui, concernant les trois questions. Alors, la première question sur la grève générale féministe, oui. Ce qui m'intéressait, c'était Primeira pergunta sobre a greve geral feminista. Bom, o que eu achei interessante é que a noção de greve geral tinha sido reelaborada nesta ocasião, ou seja, que a greve geral geralmente é uma coisa entendida como sendo a interrupção da atividade de trabalho no local de exploração, a saber, na empresa, né? Na fábrica, enfim, na empresa. Então, necessariamente, os contornos da greve geral são delimitados por essa condição. Temos que considerar que tem um pressuposto, né? Sempre que falamos de greve geral é interrupção da produção, interrupção concertada da produção por pessoas que trabalham no local de trabalho. E, de repente, o que apareceu como sendo radicalmente novo é que, de fato, a greve geral foi geral no sentido que ela atravessava todas as camadas da sociedade. A diferença que eu posso propor com a formulação que você propôs, eu não conheço muito bem os hábitos, a maneira como esses movimentos são designados no Brasil, mas eu não diria supra-classe. Eu diria que atravessa uma boa parte das classes sociais, mas não diria que está acima. Não gosto muito da ideia de supra-classe, sabe? É por isso que eu prefiro transversalidade, que é o termo utilizado, inclusive, pelas feministas chilenas. Isto me parece cobrir um pouco me permite
cobrir um pouco essa dificuldade ligada a uma certa categorização herdada pelo marxismo. Quando falamos de classes sociais, geralmente temos a ideia de que as classes sociais são, ou que os contornos das classes sociais são determinados pela relação dessas classes com De l'idée os marxiste. meios de produção, né? Eu falo aqui da ideia marxista mais comum, né? Isto me parece que, para poder apreciar a ideia de uma greve geral feminista, me parece difícil, é um obstáculo. Eu acho que precisamos ser capazes de ultrapassar um pouco isso, e eu não pensaria em termos de classe social, cuja posição já seria limitada, definida no processo de produção. Eu fui marxista durante 15 anos, né? Não sou mais faz bastante tempo, mas eu acho que é uma herança com a qual nós temos que romper. Não é preciso romper com a teorização, com a concepção das classes sociais. Não, não. É preciso sempre se interrogar sobre quais são as classes sociais, como estão, onde estão, como agem. Agora, o que me parece importante é não considerar que tudo é cristalizado em função da definição da posição dos indivíduos no processo de produção. Para muitas pessoas, o que a gente chama de vulgate marxismo, durante muitas décadas, na França também, eu falo da França, não falo do Brasil, né? A França, nos anos 68, 70, se pensava exatamente dessa mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. E é um dos motivos pelos quais as organizações, como a organização trotskista a qual eu pertencia, era incapaz de se dar conta do alcance de um movimento como o feminismo. Justamente porque tendiam a dizer que eram frentes secundárias. Era a expressão utilizada, viu? Eu acho que foi utilizado no Chile, inclusive. Não sei se no Brasil também, mas falavam de os homossexuais, as mulheres, tudo isso são grupos, frentes secundários. O mais importante é a luta de classe. E aí era colocada uma concorrência, né? E feministas chilenas, na época mesmo, elas tendiam a interiorizar um pouco isso e elas se perguntavam, será que isso corresponde? Será que é a leitura que realmente corresponde à situação que estamos vivendo? E aos poucos elas foram questionando isso e observando que os partidos de esquerda tendiam a ser um pouco condescendentes com os movimentos feministas. A gente apoia vocês, sim, sim. A gente apoia vocês, mas isto foi o caso também para a atitude dos partidos de esquerda, com muitos movimentos, aliás, uma atitude um pouco paternalista. Um pouco paternalista, tá? Eu acho que é ótimo que tenha um questionamento, né, disso tudo, mesmo que às vezes a gente possa ser um pouco brutal com o vocabulário, mas enfim. Transversalidade, sim. Supra, não. De certa maneira, se continuar falando de supraclasse, você vai continuar distinguindo duas camadas, né? A primeira camada constituída pelas relações de classe no sentido tradicional, e teria a segunda que vem sobreposta à primeira. A primeira continua existindo como se não tivesse nenhuma mudança. Então é isto que eu acho que devemos rever, a ideia da sobreposição. No que as chilenas fizeram, eu acho interessante que elas tenham dito que, seja qual for o trabalho, trate-se de um trabalho doméstico invisibilizado, trate-se de um trabalho na produção, trate-se que seja uma mulher faxineira, mãe em casa, enfim. Enquanto for mulher, não homem, seja qual for seu trabalho, você pode participar da greve geral. Existem 100 maneiras de participar dessa greve, e isso eu achava incrível, extraordinário. A ideia de que, afinal, existe uma só maneira de participar de uma greve geral, assalariada, tradicional, a saber, parar de trabalhar, e dizer existem 100 maneiras de participar dessa greve geral, eu acho que, nesse sentido, a orientação de transversalidade é verificada aqui, em formas concretas. As panelas comuns às quais eu me referia antes são formas de ação, tá? Mulheres que se organizaram em bairro para fazer paneladas, digamos, coletivas, né? Mutirão, digamos, em bairros violentos, pobres, etc. Isso são iniciativas incríveis, sendo que não tinha greve no sentido tradicional do termo. É nisto que tem novidade, e isto me parece muito promissor. Então, teria muita coisa para dizer, eu concordo com o que o Hernández disse, né? A gente chamava isso no Chile enclaves autoritárias, né? O Banco Central autônomo, o Tribunal Constitucional, e bem depois
da saída de Pinochet, continuaram dizendo que são enclaves autoritárias diretamente provenientes da ditadura de Pinochet. E essas enclaves autoritárias continuaram tendo seu papel, atuando seu papel, e de certa maneira, aliás, é verdade que na Constituição, que no projeto de 2022, a ruptura não é bem clara a respeito disso, né? Em específico sobre o Banco Central, que continua sendo considerado um Banco Central autônomo. Então, a ruptura com o neoliberalismo, desse ponto de vista, não me parece suficiente. Para o Tribunal Constitucional, mesma coisa, os atributos, o poder desse tribunal são mitigados, né? Mas a instituição em si não é questionada. Então, e isso é um ponto muito importante, né? Eu diria somente uma coisinha a respeito disso, é questão, sim, do princípio de responsabilidade fiscal, de fato. Agora, o fato de ter preservado essa formulação no texto do projeto de Constituição, isto permitiu fazer com que as pessoas que se deram conta, as pessoas que realizaram o acordo do 12 de dezembro de 2022, essas pessoas puderam se apoiar sobre este princípio de responsabilidade fiscal, dizendo que ele tinha que condicionar o reconhecimento dos direitos sociais, fazendo com que no texto do acordo para o Chile, né, o acordo de 12 de dezembro de 2022, este acordo condiciona todo o processo constitucional e específico. E no texto deste acordo de 12 de dezembro, vocês podem encontrar a ideia segundo a qual os direitos sociais devem ser subordinados ao princípio de responsabilidade fiscal. Vocês poderiam me dizer que, ok, talvez seja um pouco neoliberal isso, né? Mas os direitos fundamentais, na mesma declaração, não são considerados como condicionados. Somente os direitos sociais são considerados como sendo condicionados pelo princípio de responsabilidade fiscal. Então, vejam o desequilíbrio. O desequilíbrio está no espírito do neoliberalismo. Afirmamos direitos fundamentais, dizemos que são fundamentais, ou seja, incondicionais. Agora, os direitos sociais. Não. Os direitos sociais não são incondicionais. Os direitos sociais são subordinados à sua submissão ao princípio de responsabilidade fiscal. E aí sim, eu acho que você está certo, é algo que tem a ver com influência neoliberal que permanece no projeto e que, em seguida, vai ser utilizado pela direita por outros partidos para reafirmar justamente essa continuidade da história chilena. Direitos fundamentais é ótimo, não muda, não incomoda os neoliberais. Agora, direitos sociais, sim, eles são condicionados e os fundamentais não são. Isso é um desequilíbrio totalmente. O tradutor não conseguiu ouvir, o microfone está muito longe. Obrigado. Bom, são 12:30. Como nós estávamos prevendo terminar nesse horário, né? Acho que estamos terminando precisamente no horário previsto. Eu queria agradecer muito o Pierre Dardot pela exposição para debater conosco. E eu queria também agradecer o público que assistiu ao debate, o público que também acompanhou fora daqui pela transmissão que o IA providenciou. E, bom, espero que a gente possa voltar a ter novas conversas sobre os desdobramentos, tanto no Chile quanto na França. E é isso. Obrigadíssimo. E quero agradecer também a equipe do IA pelo espaço e pela providenciar todas essas condições para uma discussão bastante rica e agradável. Obrigado.